Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Vamos entender que Corinto era uma cidade muito importante da Grécia. Era a capital da província romana Acaia. A sua posição geográfica era muito privilegiada, porque Corinto, a posição onde Corinto estava localizado favorecia muito o comércio, a cultura, os esportes, mas também as religiões pagãs, que é esse o assunto desse capítulo hoje. Em Corinto havia muitos templos dedicados a deuses greco-romanos. Então eles cultuavam esses deuses com muitas festas, e essas festas eram repletas de música, de orgia, de comida, de bebida, muito excesso de todas as coisas que causavam um certo prejuízo, digamos assim, para a vida moral daquele povo. E nas oferendas desses animais, quando eles levavam os animais para serem oferecidos a esses deuses nos templos onde eles ali cultuavam, uma parte dessa carne que eles levavam era queimada no altar para ser oferecida ao ídolo. A outra parte, ela era doada para o sacerdote, que fazia todo aquele ritual. E uma outra parte era entregue àquele que havia levado, digamos, o ofertante. E ele podia fazer o que quisesse com essa carne. Muitos deles vendiam essa carne no mercado. Então, Paulo agora, ele vai se valer de todo esse contexto relacionado ao consumo desses alimentos sacrificados aos ídolos, para falar à igreja de Corinto como eles deveriam ter sabedoria, sensibilidade, preocupação com a sua própria consciência, com a consciência do outro que não concordava que essa carne deveria servir de alimento, deveria ser comprada pelos cristãos. Então ele aproveita essa situação, esse contexto todo que eu passo a ler para vocês, para ensinar essa igreja coisas muito importantes. Ele diz assim no verso 1: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Aqui ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria, né? Quem sabe bastante é intelectualmente humilde, não coloca essa sabedoria acima, ou não se acha o mais importante, não se acha alguma coisa, né? Quem é sábio, verdadeiramente sábio, é uma pessoa humilde. Verso 3 ele diz: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Esse é um versículo fantástico. Como é bom, como é maravilhoso saber que Deus nos conhece. E aquele que é guiado por essa humildade, ele sabe que muito mais importante do que conhecer a Deus é saber que nós somos conhecidos por Ele, que Deus sabe cada detalhe da nossa vida. Isso sim é uma alegria que deve nortear a vida do cristão. Verso 4 ele diz: portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, agora ele vai entrar no assunto, sabemos que o ídolo ele não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, estava falando exatamente desse contexto que falamos, pois mesmo que haja verso 6, para nós, porém, há um único Deus. Então, verso 5, mesmo que haja os chamados deuses, verso 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio
de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ó, Paulo vai dizer agora, só existe o Deus. E é a esse Deus todas as coisas pertencem. Só há um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, os ídolos não são nada. Ele está falando essa grande verdade. Quem ama e quem tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, o que é um ídolo? Não é nada, ele não vai se importar com isso. Mas ele diz no verso 7, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Paulo disse assim, que ainda que eles tenham esse hábito de comer carne sacrificada, a situação pode, não que seja errado, mas que deve ser levado em conta a consciência. Se a consciência acusa, para não sermos transgressores da nossa consciência, devemos evitar essas coisas. Até todas essas coisas que a nossa consciência acusa, se evitadas, podem nos proteger até de doenças emocionais. Mas ele diz no 8 aqui, ó, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, se não comermos, e nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ora, então, comer essa carne sacrificada aos ídolos, que depois era vendida lá no mercado, e eles não tinham muito conhecimento do que eles estavam comprando, ou até tinham esse conhecimento, era coisa que os cristãos que haviam recebido o Senhor Jesus, mas que eram gentios, não eram judeus, para eles não tinha problema nenhum, né? Para os gentios, eles deveriam evitar fazer isso, mas Paulo está orientando aqui, ó. Evitem fazer isso, vocês que são gentios, sabe por quê? Porque para o judeu, comer carne sacrificada a ídolos, e o Velho Testamento tem um monte de orientação, então, na presença desses irmãos, não comam, para que você não possa, para que ele não fique chateado com você com essa situação. Se o alimento faz o seu irmão se entristecer, faz o seu irmão tropeçar, não come então o alimento. Veja como Paulo está lançando mão da consciência de cada um. Nós somos livres para fazer escolhas. Não ferir a nossa consciência e nem a consciência das pessoas são atitudes de um bom cristão, que um bom cristão deve levar em conta. Então, se para o cristão judeu era um horror comer essa carne, para o cristão gentil não era, então, se o cristão gentil tivesse na presença de um cristão judeu, ele não deveria. Então, Paulo está falando, ó, você é livre para escolher o que você quer fazer, mas não prejudique a consciência do seu irmão, não faça desse momento um momento desagradável. Você pode evitar isso, né? Assim, verso 11, se o irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, Paulo está falando, se você tem consciência que você ofende se você fizer isso, então não faça. Não é que não é pecado ou deixa de ser pecado, ou lembra como ele fala anteriormente? Isso não vai desagradar, não tem nada a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com você ofender ou não ofender o seu irmão. Não devemos ferir em nome dessa liberdade que nós temos a consciência do nosso irmão. E Paulo está ensinando a respeito de maturidade espiritual. Vamos resumir assim: evitar o que é controverso, para a gente crescer, para a gente perceber que alguns hábitos, pensamentos, aparentemente sem importância, como é esse caso de comer alimentos sacrificados, pode não ser nada para mim, mas se para o outro, que é mais frágil,
Então, eu preciso julgar a minha consciência, agir com maturidade, para não servir de pedra de escândalo, para não prejudicar a fé dessas pessoas. Aquele que se julga mais forte, mais livre, então ele deve tratar aqueles que não pensam como ele, com o amor cristão e levar em conta o crescimento deles. Verso 13 diz, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu vou comer, para não fazer meu irmão tropeçar. Olha que simples que ele diz. Se algo que eu faço serve de escândalo para meu irmão, então eu devo evitar praticar isso, para não escandalizar e enfraquecer o meu irmão. Ó, podemos pensar assim, para resumir esse capítulo. O bem-estar do meu irmão, que foi comprado pelo sangue de Cristo, deve estar acima dos meus gostos, das minhas preferências. Por quê? Porque o que eu preciso desenvolver na minha vida é a minha fé e ajudar o meu irmão a crescer também nessa fé em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus ensina que nós devemos viver não para nós mesmos, mas sim para o nosso próximo, para influenciar pessoas, para salvar vidas para Jesus, para anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui nesse mundo para cuidar de pessoas. Por isso, eu devo levar em conta tudo aquilo que eu penso, a forma como eu falo, as minhas ações. Se elas vão prejudicar o meu irmão, então eu devo rever todas essas minhas atitudes. Um texto que nos leva a uma reflexão muito importante, a de colocar os nossos irmãos acima dos nossos gostos e das nossas preferências. Aquilo que nós fazemos, com certeza, vai influenciar o crescimento dos nossos irmãos. Deus te abençoe.